Vamos para uma aula aqui hoje de ciências da natureza e suas tecnologias, física. Essa primeira aula para a gente tratar de conteúdos relacionados à mecânica. Questão 1 diz o seguinte: as empresas concessionárias de energia elétrica espalhadas em todo o país enviam mensalmente para seus clientes as popularmente conhecidas contas de luz. A figura a seguir mostra uma parte de uma fatura desse tipo. Dá uma olhada nessa figura que representa uma conta de luz, chamada conta de energia. Ela tem diversas informações, só que na verdade o que interessa para o consumidor é aquilo lá, o consumo médio em quilowatt-hora. A propósito, vamos fazer uma transformação de unidades. Quilowatt-hora é unidade de energia, mas no sistema usual. Joule também é unidade de energia, mas no sistema internacional. Então a transformação fica a seguinte: 1 kWh, o número 1 você mantém, o quilo significa 1000, watt mantém. Hora corresponde a 3.600 segundos. Então, realizando esse cálculo, fica lá, 1 kWh igual a 3.600.000 joules. Bom, pensando nessa relação e que 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules, imagina só o consumo, no caso dessa conta que foi apresentada, são 183 kWh. Se for transformar isso aí para joule, você vai ficar com um número gigantesco em joules. Então, nas chamadas contas de luz, a gente acaba expressando o consumo em quilowatt-hora para não ficar muito complicado o número, ou seja, para que a interpretação dessas faturas não seja praticamente impossível. Bom, voltando então ao texto da questão. Entre as alternativas, qual apresenta o melhor motivo de não ser utilizada a unidade do sistema internacional para o consumo médio de energia elétrica desse cliente? A. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números muito pequenos. Isso daria aos clientes uma sensação de estarem utilizando pouca energia elétrica, provocando um aumento no consumo. B. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números fracionários. Isso faria com que os valores cobrados pelas concessionárias acabassem tendo sempre uma parte representada em centavos de real, tornando os pagamentos mais complicados. C. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números negativos. Isso geraria prejuízos à concessionária no momento da cobrança. D. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números que não corresponderiam à realidade. Isso aconteceria pois a unidade de energia no sistema internacional não é válida para ser usada com energia elétrica. E, se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números bastante grandes. Isso tornaria sua interpretação complicada. Bom, como foi visto, então, 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Então, se você pegar uma conta de luz e tentar expressar o consumo médio em joule, você fica com um número muito grande, o que dificulta a interpretação e não é legal para o consumidor. Então, como a gente pode ver, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Na figura a seguir, em que uma trajetória orientada é mostrada como exemplo, temos dois corpos com velocidades escalares V1 e V2 de diferentes valores e sinais. Dá uma olhada nesse desenho aí. Repare que ele tem uma orientação para a direita. Isso significa dizer que velocidades para a direita são positivas, velocidades para a esquerda são negativas. O corpo número 1 tem uma velocidade que é menos 2 metros por segundo. O corpo 2 tem uma velocidade que é 5 metros por segundo. Então o sinal indica para onde o corpo vai. Voltando à questão. Definindo-se rapidez como módulo da velocidade escalar de um corpo, podemos afirmar que: alternativa A, dois corpos que têm a mesma rapidez se movimentam com a mesma velocidade escalar. B, velocidade escalar é conceitualmente igual a rapidez. C, entre dois corpos, o que tem maior rapidez é o que possui velocidade escalar maior. D, o chamado velocímetro, aparelho encontrado no painel de carros, é um instrumento que mede rapidez e não velocidade escalar como poderia se supor. E, se a velocidade escalar de um móvel aumenta, isso significa que ele está se movimentando cada vez mais rápido. Imagina um carro que está se movimentando na mão correta de uma rua a 60 km por hora. Você olha lá no velocímetro, vai estar escrito 60 km por hora.
Agora imagine que um motorista imprudente coloque esse carro na contramão da rua. Mas se você olhar para o velocímetro, não vai marcar menos 60 km por hora. Claro que não. O velocímetro é incapaz de perceber se o carro está se movimentando em um ou outro sentido. Porque o velocímetro ele marca a velocidade, mas sem o sinal dela. Isso tem nome na matemática, hein? Quando você pega um número e não coloca o sinal, você está olhando apenas o módulo. Então o velocímetro ele marca apenas o módulo da velocidade. Ele marca apenas o que a gente chama de rapidez. E é isso que foi dito na alternativa D. Dá uma olhada ali, ó. O chamado velocímetro, aparelho encontrado no painel de carros, é um instrumento que mede rapidez e não velocidade escalar como poderia se supor. Vamos à nossa próxima questão. Questão 3. Um dos maiores desafios tecnológicos da atualidade se refere à geração e à utilização de energia elétrica em grande escala, sem provocar enormes impactos ambientais. Nesse sentido, assinale a alternativa que faz a correlação adequada entre o tipo de usina geradora de energia elétrica e suas vantagens e desvantagens. A número 1, usina hidrelétrica. A 2, a termoelétrica. E a 3, a nuclear. Agora, em seguida, vão ser apresentadas as vantagens e desvantagens dos 3 tipos de usinas que são os mais comuns no mundo inteiro. Então, nós vamos ver os itens A, B e C da questão, e aí já aproveitamos para explicar e relacionar cada um ao tipo correto de usina. Então, voltando à questão. Ó. A. Pode ser instalada nas proximidades de grandes centros utilizadores de energia elétrica, mas oferece risco de contaminação ambiental com seus subprodutos, lixo, além de provocar a chamada poluição térmica das águas que utiliza. Isso provoca a redução da quantidade de oxigênio que fica dissolvido nelas. Bom, as usinas nucleares, elas realmente têm uma vantagem, que é o fato de elas poderem ser instaladas próximas aos centros urbanos, que vão ser os centros utilizadores dessa energia. Mas elas utilizam materiais radioativos para aquecimento da água que vaporizada vai movimentar as turbinas. Olha, nesse processo surgem 2 problemas ambientais, 2 desvantagens. O lixo radioativo que é gerado, que é um lixo extremamente poluente, tóxico e perigoso, e a poluição térmica dessa água, que passa a ter menor quantidade de oxigênio dissolvido. B. Trabalha com fonte renovável e limpa de energia, mas tem de ser instalado em locais propícios para a geração de energia elétrica, o que nem sempre é próximo dos grandes centros, além de provocar o alagamento de grandes áreas, impactando a fauna, a flora e a população local. As usinas hidrelétricas, apesar delas usarem a água como fonte limpa e renovável de energia, elas só podem ser instaladas em locais que permitam a formação de uma grande represa. E essa represa ela vai ter que armazenar toda aquela água que vai ser utilizada na movimentação das turbinas. Geralmente isso vai ocorrer em locais distantes dos grandes centros urbanos, causando com isso muitas perdas nas linhas de transmissão de energia. Além disso, as gigantescas áreas de alagamento elas criam desequilíbrios ambientais. Primeiro, porque elas modificam o habitat das diversas espécies de seres vivos e, além de tudo, elas ainda provocam o deslocamento de muitas famílias que habitavam aquela região antes da instalação da usina e vão ter que se mudar para outra região qualquer. C. Pode ser instalada nas proximidades de grandes centros utilizadores de energia elétrica, mas emite grandes quantidades de gases poluentes, além de também provocar a poluição térmica das águas que são utilizadas para a movimentação das turbinas. As termoelétricas, elas podem ser instaladas, sim, próximas aos grandes centros urbanos. Só que elas utilizam combustíveis fósseis para aquecimento da água, que ao vaporizar movimenta as turbinas. Nesse processo surgem 2 problemas ambientais. Primeiro, a emissão óbvia de gases poluentes. E segundo, a desoxigenação dessa água, ou seja, a chamada poluição térmica da água mais uma vez. Dá uma olhada então nas alternativas dessa questão. Dá para perceber que a correlação correta é a que é feita na alternativa D. Tipo de usina 1 com a explicação B. Tipo de usina 2 com a explicação C. E tipo de usina 3 com a explicação A. Vamos à próxima questão. Questão 4. Ao longo da história da física, diversas teorias foram criadas com o intuito de descrever fenômenos naturais e prever resultados a respeito deles. Muitas dessas teorias foram tidas como válidas durante séculos ou milênios, até que fossem substituídas por outras melhores, ou seja, mais capazes de explicar aquilo que abordavam.
Observe a seguir algumas concepções de alguns cientistas acerca do tema queda livre. A. Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C. Se dois corpos de massas diferentes forem abandonados simultaneamente de uma mesma altura, o mais pesado chega antes ao solo. Segundo Aristóteles, corpos mais pesados caem mais rapidamente que corpos mais leves. Essa concepção dele, ela se deve a dois fatos. Primeiro, o desconhecimento da força de resistência do ar. E segundo, é que eles tinham uma crença naquela ocasião, que era a crença no lugar natural dos corpos. Aristóteles e seus discípulos, todos acreditavam que elementos como água e terra tendiam a dirigir-se para o chão, porque eram mais pesados, enquanto o fogo e ar tendiam a subir pelo fato de serem elementos mais leves e ocuparem assim seu lugar natural, que é o local mais acima. Por motivo similar, objetos mais pesados deveriam cair antes dos mais leves. Era isso que acreditava Aristóteles. B. Galileu Galilei, 1564 a 1642. Se dois corpos de massas diferentes forem abandonados em queda livre simultaneamente de uma mesma altura, eles chegam ao solo juntos. Para Galileu, a força de resistência do ar é que era a grande responsável por fazer corpos diferentes chegarem ao solo em momento distinto, mesmo quando abandonados simultaneamente. Dessa forma, se fossem largados em queda livre, no vácuo ou com a resistência do ar desprezível, chegariam ao solo juntos. Voltando à questão, depois de estudar essas ideias propostas por Aristóteles e Galileu, um aluno resolve fazer dois experimentos. Experimento 1. Ele solta da altura de 2 metros uma folha de papel e uma esfera de metal. Nesse caso, a esfera chega antes ao solo. Experimento 2. Ele amassa a folha de papel de forma que ela fique com formato e tamanho similares ao da esfera de metal e solta ambos os corpos novamente da altura de 2 metros. Nesse caso, os dois corpos chegam juntos ao solo. Para explicar melhor o que acontece nessa questão, eu vou realizar os experimentos que foram mencionados. No experimento número 1, o examinador fala para você pegar uma bola de metal, que eu estou substituindo aqui por uma bola de bilhar. No caso do nosso experimento, não faz a menor diferença isso. E ele fala para você pegar também uma folha de papel, por enquanto ainda sem estar amassada, então a folha de papel comum. Ele fala para colocar os dois objetos a uma altura de 2 metros. Eu estou colocando aqui numa altura um pouco menor, mas isso também não vai mudar nada para a gente. E aí ele fala para abandonar os dois. Vamos lá, vamos abandonar para ver se eles chegam ou não juntos ao solo. Ali, como dá para perceber, devido à resistência do ar, a folha de papel chega muito depois. E a resistência do ar é maior na folha de papel porque ela tem uma área muito maior do que a esfera. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo a esfera de metal, só que agora vamos pegar uma folha de papel já amassada, com o formato de uma bolinha. Essa aqui, por exemplo. Olha lá, parece uma bolinha aqui parecida com a bolinha de sinuca, só que o outro material. Colocam-se os dois objetos novamente à mesma altura, soltam-se os dois para ver se eles chegam ou não juntos ao solo. Aí, Agora, o que você pode perceber é que, apesar de um deles ser muito mais pesado, o outro ser muito mais leve, que é o papel, os dois chegam juntinhos a bater na caixa de areia. Bom, vamos voltar então ao texto da questão. Em relação aos experimentos do aluno e às concepções dos cientistas, é correto afirmar que: alternativa A. O experimento 1 confirma a veracidade da concepção A. B. O experimento 2 confirma a veracidade da concepção B. C. Nenhum dos experimentos do aluno apresenta qualquer relação com as concepções dos cientistas. D. O experimento 1 confirma a veracidade da concepção B. E E. O experimento 2 confirma a veracidade da concepção A. Pelo que vimos, aquele experimento que tinha as duas bolinhas, uma de metal que foi substituída pela bolinha de sinuca e a outra de papel, nesse experimento as duas eram abandonadas e chegavam juntas ao solo. Então esse experimento, que foi o experimento 2, confirma o que era dito por Galileu. Consequentemente, a alternativa correta é a alternativa B. O experimento 2 confirma a veracidade da concepção B. A próxima questão, ela trata de dois assuntos essenciais dentro da física. Um, que é o assunto equilíbrio, e o outro, que é o assunto energia. Esse, segundo energia, assunto presente em todas as provas até hoje do Enem. Vamos lá, questão número 5. Durante a subida de uma grande montanha, por acidente, um escalador deixa cair um objeto de massa igual a 2 kg da altura de 500 metros. Determine a quantidade de energia mecânica perdida por esse objeto durante a queda, sabendo-se que
A aceleração local da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial do corpo que caiu é nula. A força de resistência do ar que age sobre o corpo em queda possui intensidade diretamente proporcional ao módulo da velocidade desse corpo. E no momento que a força de resistência do ar a qual age sobre o corpo que caiu atinge o valor de 20 newtons, esse corpo possui velocidade de módulo de 108 km por hora. Vamos às alternativas. A, 4.700 joules. B, 5.800 joules. C, 6.900 joules. D, 8.000 joules. E, 9.100 joules. Bom, para resolver o exercício, primeiro a gente precisa lembrar que energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, vamos calcular primeiro a energia mecânica inicial, depois a energia mecânica final, e aí para saber qual foi a energia mecânica perdida, a gente faz a diferença. Vamos lá? Energia mecânica inicial é a soma da energia cinética inicial com a energia potencial inicial. A energia mecânica inicial, então, fica... A energia cinética é zero, porque o corpo estava inicialmente parado. E a energia potencial inicial é mgh. Então, a energia mecânica inicial é igual a massa do corpo é 2, o g vale 10 e a altura era 500. Fazendo o cálculo, isso vai dar uma energia mecânica inicial de 10.000 joules. No momento em que a força de resistência do ar que age sobre o objeto atinge o valor de 20 newtons, ela passa a ter um valor igual ao peso do próprio objeto. Se o objeto tem massa de 2 kg, o peso dele também é 20 newtons. A partir desse instante, devido à situação de equilíbrio, o movimento realizado por esse corpo passa a ser do tipo uniforme, ou seja, com velocidade constante, no caso de 108 km por hora ou 30 metros por segundo passando para o sistema internacional. E essa é a velocidade que se mantém até o momento que o corpo chega ao solo. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular agora a energia mecânica final desse objeto. Energia mecânica final é a soma da energia cinética final com a energia potencial final. Então o cálculo fica assim, energia mecânica final igual a... Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado e sobre 2. E a energia potencial final é zero, que como o corpo está no solo, a altura é nula. Então a energia mecânica final fica... Massa do corpo é 2, a velocidade dele é 30, entra ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Fazendo o cálculo, vai dar uma energia mecânica final de 900 joules. Agora, finalizando, a energia mecânica perdida. Ela é a diferença entre a energia mecânica no início e a energia mecânica no final. Como a energia mecânica inicial é 10.000 joules e a energia mecânica final é 900 joules, fazendo essa diferença, você descobre que a energia mecânica perdida é 9.100 joules. Dessa forma, então, a alternativa correta é a alternativa E, 9.100 joules. A próxima questão é uma questão legal porque ela trata de tecnologia e, além disso, de coisas que a gente visualiza no cotidiano. Vamos lá, questão 6. As montadoras de automóveis investem grandes quantias no desenvolvimento de tecnologias e produtos capazes de oferecer mais segurança aos ocupantes dos veículos que fabricam. Entre os principais dispositivos com essa função estão o freio ABS e o airbag. A eficácia deles está relacionada aos princípios físicos apresentados em qual das alternativas a seguir? A. O freio ABS impede o travamento das rodas do carro e, com isso, o atrito entre os pneus e o solo tem maior intensidade, pois é do tipo estático e não cinético. O airbag prolonga o contato do passageiro com a superfície em que ele colide e, consequentemente, diminui a intensidade da força de contato, de acordo com o teorema do impulso. B. O freio ABS é capaz de reduzir a velocidade do carro a uma taxa constante, como num movimento uniformemente variado. O airbag tem como função aumentar a área de contato entre o passageiro e uma superfície, diminuindo a pressão sobre ele. C. O freio ABS reduz a inércia do automóvel, retardando-o mais rapidamente. O airbag proporciona uma colisão perfeitamente elástica entre o passageiro e sua superfície, evitando a perda de energia cinética desse sistema. D. O freio ABS dissipa calor mais facilmente que os freios comuns, sendo mais eficiente. O airbag transforma toda a energia cinética do passageiro em energia potencial elástica e, com isso, promove rápida e confortável desaceleração dele. E.
O freio ABS faz o coeficiente de atrito estático entre o pneu e o solo aumentar gradativamente durante uma frenagem, intensificando-a. O airbag impede que o passageiro sofra ação de qualquer tipo de força de contato e, consequentemente, evita que ele fique sujeito a uma resultante de forças muito intensa. A grande diferença para o freio convencional e o freio ABS é que no sistema convencional, se o motorista pisar muito bruscamente no freio, existe o risco das rodas travarem. Falam, mas e daí? É que se a roda trava, o carro começa a escorregar sobre o asfalto. No caso do freio ABS, não. Ele impede completamente a possibilidade de haver o travamento das rodas. Com isso, durante a frenagem, o tipo de atrito entre os pneus e o solo é o atrito do tipo estático. Caso as rodas parassem de girar e apenas escorregassem sobre o asfalto, a força de atrito passaria a ser do tipo cinético. Mas qual é o problema? É que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Então, o não travamento das rodas permite uma frenagem mais rápida e eficiente. Vamos falar um pouquinho do airbag. O airbag ele faz com que o passageiro sofra uma colisão contra uma superfície que se deforma aos poucos. Imagine, sem airbag, o passageiro tem o risco de bater a cabeça contra o vidro. Com airbag não, ele bate o rosto contra uma superfície que é aquela bolsa que surge no momento da colisão. Com isso, o tempo de atuação da força de contato entre o airbag e o corpo do passageiro é um tempo que fica maior. Segundo o teorema do impulso, fica assim, Impulso da força resultante é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembrando, o impulso da força resultante pode ser calculado como força resultante vezes ΔT, igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se o intervalo de tempo aumenta, nessa equação, a intensidade da força diminui e, consequentemente, o risco de danos à saúde de quem está no veículo diminui também. Com isso, a alternativa correta é a, que diz exatamente isso aqui. O freio ABS impede o travamento das rodas do carro e, com isso, o atrito entre os pneus e o solo tem maior intensidade, pois é do tipo estático e não cinético. O airbag prolonga o contato do passageiro com a superfície em que ele colide e, consequentemente, diminui a intensidade da força de contato de acordo com o teorema do impulso. Agora, na próxima questão, na questão 7, nós vamos falar de um outro assunto envolvendo tecnologia, que são os satélites geoestacionários. Os chamados satélites geoestacionários têm aplicações cada vez maiores e mais importantes nas telecomunicações. A respeito desses satélites, é correto afirmar que a altura da órbita em relação ao nível do mar é proporcional à massa do satélite. B. Seus planos orbitais podem ser quaisquer, contanto que sejam paralelos ao plano determinado pela linha do Equador. C. Todos se encontram à mesma altura em relação ao nível do mar. D. Possuem período de translação de aproximadamente 365 dias. E. Orbitam ao redor da Terra sem apresentar aceleração. O satélite geoestacionário ele é um satélite que orbita ao redor da Terra com a mesma velocidade angular da Terra. Por que isso Porque a gente chama de geoestacionário porque se você olhar hoje para cima, você vai enxergar aquele satélite. E se daqui um mês você olhar para cima de novo, você vai enxergar na mesma posição o satélite. Claro que esse é um exemplo fictício, você não enxergaria. Mas se pudesse, ele estaria o tempo inteiro acima da mesma posição da superfície terrestre. Então, em relação à superfície do nosso planeta, ele tem uma aparência de estar parado. Como consequência do que eu falei, uma outra característica desse tipo de satélite é que o período de translação dele precisa ser exatamente igual ao período de rotação da Terra. De acordo com Kepler, na sua famosa lei dos períodos, o quadrado do período de translação de um corpo que orbita ao redor de outro é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita que ele descreve. Dessa forma, como o período desse tipo de satélite é determinado, 24 horas, todos os satélites geoestacionários orbitam com o mesmo raio, ou seja, a mesma altura em relação ao nível do mar. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, que diz, todos se encontram à mesma altura em relação ao nível do mar. Vamos lá, pessoal, nossa última questão. Essa aqui ela trata de um assunto que normalmente nas provas os alunos cometem alguns erros conceituais. Então é importante a gente ver aqui com cuidado. Imagine a seguinte situação. Um carrinho de compras é empurrado sobre uma superfície sem atrito e passa a se movimentar com certa velocidade.
Depois de certo intervalo de tempo, 2 experimentos são realizados consecutivamente. Experimento A. Uma pessoa em repouso em relação ao solo larga um pacote de açúcar sobre o carrinho. Para ficar mais fácil de entender o que acontece nesse experimento, nós vamos fazer aqui uma simulação, só que com algumas substituições. Em vez de um carrinho de compras, nós vamos trocar por esse skate. E em vez do pacote de açúcar, eu é que vou colocar meu corpo em cima do skate. Se esse experimento fosse feito em condições ideais, como é falado na questão, sem atrito, o resultado seria um pouco diferente, mas isso eu explico daqui a pouco. Vamos supor então que alguém empurre o skate para mim e que eu salte em cima dele. Dá uma olhada. Olha só, como eu falei, se fosse em condições ideais, a tendência natural seria que o skate continuasse em movimento. Mas de qualquer forma, ele ia continuar em movimento com uma velocidade menor. O que acontece aqui? Eu e skate constituímos o que a gente chama de um sistema isolado. E nos sistemas isolados, a quantidade de movimento ela permanece constante. Portanto, se eu pulo em cima do skate e a massa total do conjunto aumenta, como a massa aumenta, a velocidade consequentemente diminui. No caso, não só diminuiu, como acabou parando, visto que tem atrito, visto que nós não estamos em condições ideais, como a questão menciona. Bom, continuando no texto da questão, agora o examinador ele menciona a realização de um segundo experimento. Experimento B. A mesma pessoa, ainda em repouso em relação ao solo, retira verticalmente o pacote de açúcar do carrinho. Bom, vamos ver como é que isso aí então acontece na prática. Olha, agora é uma situação diferente. Você repare que eu estava em cima do carrinho e de repente eu saio dele. Na realidade, quando eu saio do carrinho, eu não aplico nenhuma força que favoreça o movimento, mas também não aplico nenhuma força contrária ao movimento. Não faço nenhuma força para frente, nem para trás. Na física, a gente sabe que o que altera a velocidade de um corpo é sempre força. Portanto, não realizando força a favor do movimento, a velocidade não aumenta. Não realizando força contrária ao movimento, a velocidade também não diminui. Consequentemente, a velocidade dele permanece constante, o que aproximadamente foi mostrado aqui para a gente. Voltando então ao exercício. Em relação a esses 2 experimentos, as consequências são: alternativa A. Logo após A, o carrinho diminui sua velocidade e logo após B, a velocidade dele aumenta. B. Logo após A, o carrinho não altera sua velocidade e logo após B, a velocidade dele aumenta. C. Logo após A, o carrinho diminui sua velocidade e logo após B, a velocidade dele não se altera. D. Logo após A, o carrinho aumenta sua velocidade e logo após B, a velocidade não se altera. E E. Logo após A, o carrinho não altera a sua velocidade e logo após B, a velocidade dele diminui. Bom, o que a gente viu é que no primeiro experimento, a velocidade do carrinho diminuía e no segundo experimento ela permanecia constante. Com isso, a alternativa correta é a alternativa C. Logo após A, o carrinho diminui sua velocidade e logo após B, a velocidade dele não se altera. Como vocês sabem, a prova do Enem não é uma prova baseada em conteúdos. Na verdade, ela se baseia em competências e habilidades, sendo que os conteúdos eles funcionam como um pano de fundo. Nessa nossa aula aqui, nós temos como objetivo tratar de alguns conteúdos especiais da mecânica, aqueles que normalmente têm aparecido mais na prova do Enem, por exemplo, energia, por exemplo, quantidade de movimento e outros assuntos relacionados, como aplicação de forças, como equilíbrio e outras coisas importantes aqui da mecânica. Tá? Aquele abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima.